Ô, Vitão, como entra nessa conta o fato do jogo seguinte ser contra o Palmeiras? Porque todo mundo que foi preservado hoje, em tese, deve ter condições de enfrentar o Racing, mas depois é o Palmeiras. Então pode usar o jogador e ter ele meia boca contra o Palmeiras. Como é que esse derby entra na conta? Você, meu amigo Mário Saldanha e a Mili, vocês partem de um pressuposto que eu não parto, que o Ramon Dias sabe o que está fazendo. Né? Eu não parto desse pressuposto, que as coisas dele têm lógica. Porque é só ver o que ele fez contra o Flamengo, o que ele tem feito, que não tem lógica nem hoje, não tem lógica nenhuma. Né? Tem lá o morto muito louco, ele é o argentino muito louco, tarara, porque assim, o que ele faz não faz muito sentido. Ele escala um atacante lateral direito e no dia seguinte ele não escala mais porque o cara não renovou o contrato. Mas 2 dias antes ele não tinha renovado o contrato, ele escalou contra o Flamengo de lateral. Ele é um cara meio assim, ele é meio Pinel, né? Agora, assim, eu penso parecido e diferente da Mila Kombi. Vou tentar me explicar. Estamos de acordo 100% que a prioridade é o brasileiro, ponto. Mas eu jamais pouparia todo mundo contra o Racing. O Corinthians joga contra o Racing a chance de ser campeão e joga a chance de sobreviver ano que vem. Porque se for campeão vai ter Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e dinheiro. Sem isso, vai continuar mais um ano horroroso na Série A, sem dinheiro para nada e não vai ter como se... Então assim, na dúvida, o que eu faria é o seguinte, não o que ele fez hoje. O Garro não aguenta jogar os 3, folga contra o Racing. O outro não aguenta jogar os 3, folga contra o Racing. Agora o Alberto folgou hoje. Se um jogador não conseguir jogar 2 vezes na semana, uma vez depois de folgar, também não dá. É uma reta final, o ano vai acabar, falta um mês. Então, assim, eu tiraria, ou não tiraria jamais do brasileiro. Na dividida, tiro do Racing. Mas eu não acho necessário tirar todo mundo, porque não dá para jogar 2 jogos na semana. Não acho. Acho que o Yuri Alberto tem condições físicas e idade para jogar os dois. Então, oi, Emílio. Mas, Vitão, mas em nenhum momento eu falei para tirar todo mundo, tá? Eu só falei para escalar os que tiverem melhor. Eu acho que tem risco de machucar. Eu acho que tem uma. O Yuri, eu acho que está sendo decisivo, e o Garro também, né? Talvez esses dois, mas assim, o que eu disse foi poupa na medida do desgaste físico. A palavra todo mundo eu não usei, tá? Nem eu concordo com isso. Não, eu entendi totalmente errado. Eu entendi a lógica, é que você falou assim. O Palmeiras é mais importante que o Racing, eu não tenho dúvida. Aliás, até hoje eu não perdoei o canalha do Vitor Pereira por escalar o time reserva no derby. E não existe esse canalha, né? Canalha é canalha. Então, o seu Vitor Pereira que popou todo mundo no derby, porque ia jogar um jogo contra o Boca. Aliás, o Corinthians na época era o segundo colocado, não fazia o menor sentido. E o derby tem uma importância que vai ter sempre, além de tudo. E nesse caso, pode valer a vida para o Corinthians. O que eu não acho só é que no Brasil a gente virou uma lógica que quando tem um jogo, não pode jogar um outro. Agora, quem não pode, por exemplo, o que ele fez hoje eu discordo completamente. Se o Galo não tem condições de jogar 3 jogos seguidos agora, tirava do Racing, não do Cuiabá. Esse é meu ponto. Agora, eu quero crer que o Yuri Alberto, que é jovem, que não jogou hoje, consiga jogar 2 jogos. Agora, assim, eu também acho que caso a caso. O Alex Santana voltou de contusão 200 jogos, aí ficou muito tempo fora, jogou quase o jogo inteiro hoje. Não dá para jogar 2 seguidos? Tira do Racing, guarda pro Palmeiras. O Coronado, tão citado aí pelo nosso amigo, tomou o 3º amarelo, não vai jogar contra o Palmeiras? Joga contra o Racing. É que eu acho que o jogo do Racing, o Corinthians não tá livre, é mais importante, eu não tenho dúvida nenhuma, mas se só se livrar em 16º lugar, se me oferecesse isso hoje, eu assinava como torcedor, tá? Só, 16º, você assina hoje? Assino. Mas o ano que vem já tá comprometido. Porque você não disputa a Copa do Brasil, aí você passa 2 fases da Copa do Brasil, pinga 10, 15 milhões no clube lá. Você lota estádio, você tem chance de ganhar alguma coisa. Você disputa Libertadores, porque se você ganhar a Sul-Americana, você está na Libertadores. São já mais. O círculo uma hora tem que girar virtuoso, né? Então, esse jogo do Racing é importante por isso também. Agora, na dividida, não tenho dúvida, além do que Corinthians, desde sempre, para mim, Corinthians e Palmeiras é o maior clássico que tem, então eu jamais tiraria alguém desse jogo. Deixa eu colocar mais uma pimentinha nesse Corinthians e Palmeiras, Miri. Marinho, é só uma observação sobre o Garro. Eu acho que ele não escalou o Garro hoje para começar jogando, porque o Garro está pendurado, tá? Então talvez ele tenha pensado nisso para jogar o derby.
Não, pode ser. O Thiago Nistal mandou no chat da live que para ele a Sul-Americana não vale nada. Diga, Vitão. Não, eu ia concordar com a Mili, se bem que assim, ele escalou vários pendurados, mas a Mili tem razão porque o Galo faz diferença. Mas até nisso para mim foi um erro. Porque assim, na situação que o Corinthians está, embora tanto eu quanto a Mili desde criança sabemos que ganhar do Palmeiras é o mais importante, o Cuiabá, o Corinthians matou o Cuiabá hoje e a chance de ganhar do Cuiabá era maior. O Corinthians não está em condição de escolher os pontos que ele vai fazer. Não tá. Então, aliás, se pudesse jogar só um dos dois, era hoje. Porque era mais provável ganhar do Cuiabá, e aí você tem que tirar mais 2 times e não mais 3. Então, se foi isso, foi uma insanidade também, na minha opinião, que eu não sou o dono da verdade, né? Eu acho que se foi isso, ele também agiu errado. Olha só, eu queria colocar mais uma pimentinha no derby, na próxima rodada do Brasileiro para o Corinthians, pensando que o seguinte, ó, atrapalhar o Palmeiras também é importante para o Corinthians nessa reta final de Brasileirão. Por exemplo, o Palmeiras está lá disputando o título. Quem sabe ganhar do Palmeiras, fazer o Botafogo se distanciar um pouquinho mais. Isso também está na conta, Mini? Ah, sem dúvida nenhuma, isso está na conta. Sim, pedir um tricampeonato do Palmeiras é uma vitória. Não cair, né? Não cair, em primeiro lugar, e impedir o tricampeonato. Sim, participar dessa interrupção, acho que sim. E, gente, assim, eu também não concordo, tá? Eu teria colocado o Garro de saída. Até porque não colocar o Garro é tipo escolher, é como o Brasil fez na Copa do Mundo, deixar o melhor para bater o pênalti por último. É esse jogo aí que tinha que ganhar. Do Palmeiras, sabe, é o melhor time hoje, o primeiro ou segundo melhor time do Brasil, segundo na minha opinião. Então, sim, mas é isso, eu acho que quem entende a cabeça, né, do treinador do Corinthians, não, dos treinadores do Corinthians, Ramon e Ramonzinho. Não eu, nem Ramon e Ramonzinho. Ramon e Ramonzinho, que baita dupla. Ou melhor, não. Ô, Vitão, o que importa atrapalhar o Palmeiras, hein? Claro que o Corinthians luta para evitar o seu rebaixamento, pensa em si. Mas dá um gostinho a mais colocar uma água no chope do rival, né? Olha, importa demais para a torcida. E o Corinthians é um time popular e é um time que, além de ser popular, é um time que tem, na sua gestão, o apoio da sua principal organizada. Que disse textualmente lá na reunião que fez os jogadores que tinha 3 metas: não cair, o Racing e ganhar do Palmeiras. Então, até politicamente, é importante ganhar do Palmeiras para as pessoas manter o clima. Eu não sou daquelas pessoas que falam assim, mas jogou para a torcida. Sim, futebol só existe porque se joga para a torcida. Se não tivesse torcida, não se jogava por nada. E para a torcida do Corinthians, ganhar do Palmeiras é importante. É óbvio que na situação que o Corinthians está, não teve um corintiano que teve vergonha de gritar gol do São Paulo contra o Criciúma. Você não está em condição de ser orgulhoso. Você está numa situação que você tem que encatar ponto de onde vem. Se jogar Palmeiras contra Bragantino, torcer para o Palmeiras. Assim, não está em condição de esnobar pontos. Mas quem não entende que futebol é rivalidade, né? Não assassinato na estrada, não rivalidade, normal, como seres humanos normais, é óbvio que o tamanho da sua crise aumenta. Em 2012, o Corinthians foi campeão do mundo e o Palmeiras caiu. Você acha que isso foi mais legal para o corintiano e pior para o palmeirense? É óbvio que além conta nas fases. Como agora, além da fase ruim do Corinthians, o seu maior rival pode ser tricampeão brasileiro, algo que só o outro rival conseguiu, que foi o São Paulo do Muricy. Então é óbvio que para o Corinthians isso piora. Agora, por exemplo, outro cenário. Corinthians mal para burro, acaba o ano em 16º, não cai. É campeão da Sul-Americana nos pênaltis contra o Cássio. E o Palmeiras fica em segundo. Qual o final de ano vai ser mais legal? Do corintiano ou do palmeirense? Com tudo errado que tá, sem dinheiro, jogando nada, qual ano é mais legal? O ano passado o Vasco escapou na última rodada. Eu tenho certeza que foi mais legal que do Botafoguense, que ficou o ano inteiro liderando. Porque futebol não é uma equação, não é uma tabela de Excel. É sentimento, é sensação, é alegria. Por isso que eu não rifaria jamais o jogo de quinta-feira. Em futebol você conta a alegria sua e a tristeza do outro. Não tem como as duas mães ser felizes, ou a minha ou a do outro. As duas não vão ser felizes. E o futebol é assim. Com certeza. E tem mais, Vitão. Se o Palmeiras não for campeão, tá? O Corinthians evita o rebaixamento e é campeão da Sul-Americana nesse teu cenário. Teve um ano mais legal que o Palmeiras, ou um fim de ano mais legal que o Palmeiras?
E uma temporada daqui a pouco mais legal que o São Paulo também, né? Porque o São Paulo foi campeão da Supercopa, mas está ali mais ou menos no Brasileirão, e daqui a pouco se o Corinthians ganha a Sul-Americana, mesmo tendo feito tudo errado no Brasileiro, escapa do fim, teve uma temporada mais legal que o Palmeiras e do que o próprio São Paulo nessa disputa aí de São Paulo. Bom, o Plínio Aquino Júnior mandou o seguinte, ó. Se passar pelo Racing, ainda tem a final. Não dá para arriscar a contusão. Olha a entrada que o Martínez levou, criminosa, e o VAR nem piscou. E a Dedé Markman, que sempre participa conosco, a querida, que vai um abraço para ela, ela pergunta se o Corinthians já não tem que pensar em trocar de treinador para 2025. E aí, Miri, o Corinthians tem que começar já a avaliar 2025 ou esse zoom pode atrapalhar nesses compromissos tão importantes que tem pela frente? Não, eu acho que o Corinthians deveria sim estar pensando em quem vai ser o treinador para 2025. Não pode ser o Ramon Dias. Ele não fez um trabalho bom, gente. O que aconteceu com o Corinthians na Copa do Brasil não é aceitável para que o treinador continue o ano que vem. Agora, a questão é que o Corinthians precisaria, antes disso, saber como o Corinthians quer existir dentro de um campo de futebol. O Corinthians quer ser o Corinthians, quer voltar a ser o Corinthians, quer respeitar valores tão caros à história desse clube, ou o Corinthians vai abrir mão disso, continuar encarecendo o preço de ingresso, porque tudo isso está na conta, né? Está tudo isso dentro de um mesmo planejamento. Eu não sei, assim, essa diretoria, até agora, se mostrou muito destrambelhada, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, é uma diretoria muito destrambelhada. Na pior das hipóteses, é um caso de polícia. Então, a bagunça fora de campo no Corinthians é muito grande. Muito grande. Seria bastante coerente que o Corinthians caísse. Se esse time não cair, vai ser por raça, entrega e por causa da torcida. Porque o barulho de fora é um manual para cair para a Série B. É um manual que deveria ser seguido por quem quer cair para a Série B ou para quem quer evitar a queda, né? Então, assim, o Corinthians está lutando contra muita coisa para não cair. Gente, assim, a gente está falando de um time que ficou 20 rodadas na zona de rebaixamento. O Corinthians ficou 20 rodadas na zona de rebaixamento. Não é aceitável. Não é. Não, o Corinthians não pode passar por isso. É a segunda maior torcida do Brasil. É um time que engaja mais do que qualquer outro, um dos maiores times do mundo. Não pode. Não pode. O Corinthians, o torcedor e a torcedora merecem mais. Merecem sonhar mais alto e não sonhar para não cair. Que não foi um acidente, gente. Isso é planejamento. O Corinthians não está aí por obra do acaso. Está aí por uma série de ações e de erros da diretoria, não só dessa. Não podemos colocar só no colo dessa, não, tá? O planejamento vem de muito tempo. Então, assim, sim, tem que pensar, fui prolixa, né? Mas assim, tem que pensar num treinador, mas tem que pensar em muitas outras coisas. E aí, Vitão, tem que pensar no próximo técnico, e eu queria que tu comentasse também essa fala da Mili, hein? É incoerente, é uma incoerência o Corinthians evitar esse rebaixamento. Bom, sobre o treinador, eu acho que o trabalho dele é muito ruim. Acho que tem que pensar assim para o ano que vem, mas eu acho que não está sendo pensado. Eu acho que se não escapar e for campeão da Sul-Americana, fica. Se escapar perdendo, não fica. As coisas são feitas assim, não são feitas com muita lógica. Tanto que ele estava desempregado, quando ficou 10 dias sem técnico, trouxe o Larucha do Sub-20, Sub-17, e aí foi falar com o cara e depois voltou pro Ramon, que já estava desempregado. É meio aleatório as coisas, assim, né? Então, agora eu acho que o trabalho dele no Vasco já não foi bom, e no Corinthians também não foi bom. Acho que quando foi contratado tinha lógica pelo cenário. Quem que tem aí? Precisa de alguém grande, que faça o mínimo, não invente e saiba se comunicar com a torcida, fale alguma coisa ali para fazer o mínimo. E que eu quis buscar o mínimo, G16. Acho que não tinha treinadores dando sopa, não era hora de inventar fora, fazia sentido alguém que conhecia o cenário. Mas só que o Corinthians tinha um time de um patamar. Agora investiu, trouxe jogador, e o que entrega em campo as escalações e o trabalho, as entrevistas últimas, para mim é um trabalho para cair. Em relação ao que a Miri falou de incoerente, eu concordo discordando de novo da Miri. Eu concordo se você analisar só o Corinthians que nós estamos fazendo aqui. Só que o Corinthians fica situado no futebol brasileiro. Então as pessoas gritam assim, é um absurdo o Corinthians não pagar ninguém, não pagar... O Cuiabá pagou o Walter quando? O Vasco pagou o Piton quando? O campeonato está entre 20 times e parece que tem um Dick Vigarista e 19 Madre Teresas. E não é, né?
Então, assim, qualquer time que a gente fizesse análise com lupa, então vamos ter uma Série B com 40 times, né? Vamos ter uma Série B com 40... Porque assim, o que o Corinthians faz não é certo? Não é certo. O meu ponto é a visibilidade do Corinthians, que é uma coisa que me incomoda como torcedor do Corinthians, além de jornalista. Por exemplo, o Cuca não treinar o Corinthians fazia todo sentido para mim. Beleza? Mas ele trabalhou em 200 times antes e já trabalhou no depois e não teve nenhum barulho, nem parecido. Qual a diferença? Qual a diferença de o Corinthians disputar o Cuiabá, que deve para o Corinthians, e o Corinthians dever para o Cuiabá? Por que um pode e outro não pode nenhum? É só esse o meu ponto. Né? É só esse o meu ponto. Tem erros a favor de arbitragem que não tem que existir, e tem até CPI, o mundo para. E quando é prejudicada, é coisa segue o baile. Como se fosse... esses dois pesos e duas medidas, que não é da Mili, tá? A Mili, você perguntou do coisa, ela disse, mas isso me incomoda. Porque eu não vejo paralelismo. Né? Até porque não é assim na vida. Né? Eu lembro muito bem em 2005, isso é tarde, já era jornalista há muitos anos já, quando o Corinthians fez o acordo da MSI lá. Boris Berezovski, dinheiro sujo, não sei o quê. Não estou dizendo que é o certo, não, hein? Não estou dizendo que é o certo. Mas se você der um Google, você vai ver jornalistas e analistas acabando com aquilo lá, que hoje ovulam vendo o Newcastle e o Manchester City e o Paris Saint-Germain. Da onde vem o dinheiro desse lugar? Eu não consigo entender. Ou cada um pensa o que quiser. Eu só cobro coerência. Por isso que eu valorizo a memória. Viva a memória. Você não pode ser contra o Kia na MSI e ovular vem do Manchester City. Aí não dá. Aí não dá. Você escolhe o lado que você quer dar. Então, meu ponto é esse. Tem que pagar? Tem que pagar todo mundo, né? Você não pode cobrar um time de 20, né? E não pode reclamar que o Corinthians não cumpre o fair play financeiro num país que não tem essa lei. O Corinthians é acusado de não cumprir uma lei que não existe. É um pouco demais para minha cabeça, entendeu? Não tem fair play financeiro no Brasil. Né? Vitão, então, desculpa, Mili, fala. Então, eu acho que o Marinho, o Vitão toca num ponto muito importante. Porque assim, gente, vamos falar do Botafogo. O Botafogo é um time, para mim, o time do Brasil hoje. Tá? É o time que eu mais gosto de ver jogar. E pode ser um ano histórico para o Botafogo, né? Ganhando Brasileiro e Libertadores. Seria e saindo da onde saiu, né? De 2023. Mas vamos falar do Botafogo fora de campo. O Botafogo deve quase tanto quanto o Corinthians. E o Botafogo saiu contratando. O Botafogo tem dívidas tributárias. E ninguém fala sobre isso. Porque é uma SAF. A paciência com a SAF é infinita. Infinita. O que eu quero dizer sobre a administração do Corinthians, que é coerente cair, não é sobre essas dívidas. Falo mais ainda. Eu falo porque o Corinthians vem sendo administrado mal e porcamente. O Corinthians abandonou o terrão. O Corinthians abandonou a formação de jogador. O Corinthians está dando jogadores que poderiam fazer time aqui. O Corinthians não tem mais preocupação com o valor esportivo. O Corinthians já não é mais o time das lutas sociais. Então, eu estou falando de tudo isso. Porque isso que o Vitão falou, ele está coberto de razão. Tudo é mais pesado quando envolve o Corinthians, né? Então, sim, eu concordo. E é verdade, assim, o pessoal que reclamou tanto da MSI agora, gente, o mundo é isso hoje, né? O Corinthians já estava à frente do tempo. Qual?